Oi, pessoal. Hoje eu vou dar continuidade à leitura do livro Petroladrões, tá? Do autor Ivo Patarra. Ah, no último vídeo que eu fiz, realizando a leitura deste livro, eu tinha parado na página 431 do livro, tá? Hoje, então, eu quero ler até a página 464, no capítulo 47, chamado A Pessoa Mais Honesta do Brasil, tá? Só recapitulando, no último vídeo que eu fiz, eu estava lendo uma frase, daí de repente, né, o vídeo cortou no meio dessa frase. Então vou tentar lê-la de novo e daí vou dar prosseguimento, lendo aí o capítulo 44, chamado Chacoalhão na Política. Então vamos lá. A frase que eu estava lendo era a seguinte: segundo o Ministério Público, a Galvão Engenharia pagou 50 milhões de reais de propina em troca de contratos em diversas obras da Petrobras. E daí então, hoje a gente continua a partir do capítulo 44 do livro chamado Chacoalhão na Política, as prisões de José Carlos Bunlai, Delcídio Amaral e André Esteves estremecem em Brasília. Vamos lá. Em ação que deixou o mundo político em polvorosa, a Polícia Federal prendeu em 24 de novembro de 2015 o pecuarista José Carlos Bunlai. Amigo de Lula, Bunlai tinha autorização para entrar nas dependências da Presidência da República em qualquer tempo e em qualquer circunstância, conforme a circular fixada na principal portaria do Planalto de 2008. Em suma, Bunlai não precisava sequer bater na porta antes de entrar no gabinete de Lula. Era um homem do presidente. A prisão preventiva de Bunlai ocorreu concomitantemente a 25 mandados de busca e apreensão e a outros 6 de condução coercitiva, inclusive dos filhos do empresário Maurício Bunlai e Guilherme Bunlai. A nora Cristiane Dodero Bunlai também foi levada a depor. Investigava-se o envolvimento do amigo do ex-presidente no empréstimo irregular de 60 milhões de reais, oriundo do Banco Charrim. A operação financeira relacionava-se ao pagamento de dívidas da campanha da reeleição de Lula em 2006. Havia também o empréstimo anterior de 2004 de José Carlos Bunlai. O Banco Charrim lhe repassou 12 milhões de reais. O pecuarista alegou que tomaram o dinheiro para pagar despesas do PT. Tesoureiro do partido, Delúbio Soares teria atuado para viabilizar a transação, da mesma forma que o então ministro da Casa Civil, José Dirceu, do PT de São Paulo. Em depoimento, Salim Charrim disse que Marcos Valério de Souza, condenado a 37 anos de prisão no escândalo do Mensalão, tratou com ele da operação dos 12 milhões de reais. Forjaram que Bunlai quitou a operação de crédito com um contrato simulado de venda de embriões de gado de elite agropecuárias do Grupo Charrim. Para dificultar o rastreamento dos 12 milhões, Bunlai ainda falsearia um empréstimo de dinheiro à Fazenda Eldorado do Grupo Bertin. Marcos Valério de Souza chegou a afirmar que Bunlai repassou metade dos 12 milhões ao empresário Ronan Maria Pinto, de Santo André, em São Paulo. Ele teria exigido a soma para não declinar nomes de supostos envolvidos na morte do prefeito Celso Daniel, do PT, coordenador da campanha de Lula em 2002. A resistência do prefeito a um esquema de corrupção que agia no município teria motivado seu sequestro e assassinato. Na prática, as duas operações de crédito do Banco Charrim acabaram perdoadas, segundo a delação premiada de Salim Charrim, após a Petrobras contratar a empresa do Grupo Charrim por 1,6 bilhão de dólares para operar a naviação da Vitória 10.000. O juiz Sérgio Moro justificou a prisão de Bunlai, abre aspas. Mais grave em concreto, o destinatário final da vantagem teria sido, segundo os colaboradores, o Partido dos Trabalhadores. Com a afetação do processo político democrático, o mundo da política e do crime não deveriam jamais se misturar. Fecha aspas. Essa foi a afirmação do Sérgio Moro na época. A investigação mirou o BNDES. Os filhos de Bunlai administravam as empresas São Fernando Açúcar e Álcool e São Fernando Energia. A primeira teria recebido empréstimo suspeito de 64 milhões de reais em 2005 durante o primeiro governo Lula. Quando da operação de crédito do BNDES, a São Fernando Açúcar e Álcool não possuiria empregados nem receita operacional. Um segundo empréstimo do BNDES de quase 350 milhões de reais ocorreu em 2008, na segunda administração de Lula. Na época, já havia um pedido de falência da São Fernando Açúcar e Álcool. Por sua vez, a São Fernando Energia beneficiou-se de um aporte de 104 milhões de reais em 2012 no governo Dilma Rousseff. Segundo as investigações, a empresa contava com apenas 7 empregados. Dos 518 milhões de operações de crédito do BNDES, as empresas dos Bunlai deviam 400 milhões de reais ao Banco Público. Em delação premiada, Fernando Baiano relatou que pediu a Bunlai para acionar Lula e o então presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, do PT da Bahia, em prol da assinatura do contrato de 1,6 bilhão de dólares entre a petroleira e o Grupo Charrim. Só então o contrato foi assinado. De Fernando Baiano, abre aspas. Bunlai respondeu que o depoente poderia ficar tranquilo, pois iria acionar Gabrielli e o Barba, que era como Bunlai se referia ao presidente Lula, fecha aspas. Em outro trecho do seu depoimento, Fernando Baiano afirmou que procurou José Carlos Bunlai entre o final de 2007 e o início de 2008, com a finalidade de pedir ajuda para que Nestor Severo continuasse à frente da diretoria internacional da Petrobras, cargo ocupado por ele desde 2003. Afinal, Severo ajudara na contratação do Grupo Charrim por 1,6 bilhão de dólares.
José Carlos Bunlai disse a Baiano que conversou com Lula, mas a diretoria internacional estava prometida à bancada mineira do PMDB. Desejava nomear Jorge Luiz Zelado na posição. Bunlai ainda intermediou conversa entre Severo e o então deputado Michel Temer do PMDB de São Paulo. O futuro vice-presidente da República confirmou que o cargo iria para Jorge Luiz Zelada. Como retribuição à ajuda de Nestor Severo no contrato entre o Grupo Charrim e a Petrobras, entretanto, Fernando Baiano relatou que recebeu uma ligação de Bunlai. O pecuarista falava do Palácio do Alvorada. Ali, em diálogo com o presidente Lula, ficou definido que Severo iria ocupar um posto na direção da BR Distribuidora subsidiária da Petrobras. José Carlos Bunlai telefonou para o depoente e disse-lhe que estava em Brasília, ressaltando que tinha conversado com Lula e que não tinha mais como manter Nestor Severo na diretoria internacional. Na mesma ocasião, Bunlai informou que, em razão da ajuda de Severo na contratação do Grupo Charrim para a operação do navio Santa Vitória 10.000, ele havia sido indicado para o cargo de diretor financeiro da BR Distribuidora. Fecha aspas. De fato, o governo Lula nomeou Nestor Severo como diretor financeiro de serviço da BR Distribuidora em 2008. Ele ficou no cargo até 2014, ou seja, 6 anos. Álcool, um mau negócio. Outra história intrincada que pôs Bunlai bem perto de Lula. Tratava-se de um negócio imobiliário em São Bernardo do Campo, em São Paulo. O beneficiário foi o segundo maior fornecedor da campanha de reeleição de Dilma Rousseff em 2014. O episódio remontava ao início dos anos 80, quando os sindicatos metalúrgicos do ABC e o recém-fundado PT usavam o restaurante São Judas Tadeu da família Dermachi em festas e comemorações da cidade. Amigos de Lula, os Dermachi venderam a Bunlai 11 terrenos avaliados no ano de 2007 entre 170 mil e 730 mil reais. 3 anos depois, sem lucro, o pecuarista, os revendeu pelos mesmos preços a Carlos Roberto Cortegoso, um antigo garçom do restaurante dos Dermachi. Carlos Roberto Cortegoso era dono da Focal Comunicação em 2014 e faturou 24 milhões de reais na campanha de Dilma Rousseff. O TSE apontou irregularidades em notas fiscais fornecidas pela Focal Comunicação. Em outro levantamento, identificou-se que José Carlos Bunlai sacou 5 milhões de reais em dinheiro vivo entre 2010 e 2013. Ao todo, o pecuarista fez 37 operações da boca do caixa em agências do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Os saques variaram de 100 a 265 mil reais. Os negócios de Bunlai deslancharam na era Lula. Ele chegou a ter 12 fazendas, ficou conhecido como o Rei do Gado. Vale registrar as histórias de 2 fazendas. Bunlai vendeu ao INCRA, em 2005, a Fazenda São Gabriel, em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, por 20,6 milhões de reais. A propriedade não valeria mais que 3,3 milhões. Já a Fazenda Cristo Redentor, em Miranda, Mato Grosso do Sul, de 130 mil hectares, foi transferida em 2012 ao dono do banco BTG Pactual, o André Esteves, por 195 milhões de reais. Fiscais consideraram suspeita a transação. O declínio de Bunlai começou com o negócio no setor sucro-alcooleiro. Um amigo, Jonathan Pereira Barbosa, presidente da Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul, contou ao jornal O Estado de São Paulo, abre aspas, quando Lula estava saindo do governo, convenceu Bunlai que o etanol seria o negócio do futuro. Ele entrou com o piloto Emerson Fittipaldi e uma parte do grupo Bertin. O álcool começou a dar para trás e primeiro o Emerson, depois o Bertin saíram do negócio. Ele teve de comprar a parte dos outros e não se recuperou. Relatório preliminar da Receita Federal constatou que filhos e a nora de José Carlos Bunlai possuem um patrimônio descoberto de 166 milhões de reais. Em outras palavras, não existiria renda para justificar o aumento dos bens dos Bunlai. A Receita encontrou movimentações financeiras incompreensíveis. Supostamente sem lastro, 130 milhões de reais estavam em nome de Maurício Bunlai, o filho mais velho. O patrimônio dele partiu de 3,8 milhões em 2004 para 273 milhões de reais em 2012. Na conta de Maurício Bunlai foram creditados 42 milhões de reais, mas os débitos alcançaram 142 milhões. Os bens descobertos da nora Cristiano Dodero Bunlai, por sua vez, somavam 21 milhões. Os do filho Fernando Bunlai, 15 milhões. Levado à carceragem da Polícia Federal em Curitiba, Bunlai pediu a Bíblia. Falcon 50 se escala. Apenas 24 horas após prender José Carlos Bunlai, a Polícia Federal voltou a chacoalhar o mundo com a prisão do dia 25 do senador Delcídio Amaral, do PT do Mato Grosso do Sul, líder do governo Dilma Rousseff, no Senado. Acusados de tentar obstruir investigações da Lava Jato, também foram detidos André Esteves, dono do BTG Pactual, o banco BTG Pactual, o Diogo Ferreira, o chefe de gabinete de Delcídio Amaral e o defensor de Nestor Severo, o advogado Edson Ribeiro, preso 2 dias depois ao voltar da viagem dos Estados Unidos. Os 4 estavam envolvidos numa trama para financiar a fuga de Nestor Severo. Pretendia evitar a delação premiada desde diretor da Petrobras. Temiam que ele pudesse comprometer Delcídio Amaral e André Esteves. Bernardo Severo, filho de Nestor, tornou pública a conspiração ao gravar uma reunião com parte do grupo e revelar o conteúdo das conversas. Em troca do silêncio de Nestor, André Esteves ofereceria, 4 milhões de reais para a empreitada. Já o senador acenou com 50 mil reais mensais à família Severo. O senador Delcídio Amaral recebeu voz de prisão no hotel Golden Tulip, em Brasília, usado como sua morada na capital federal.
José Carlos Bunlai estava hospedado no mesmo local quando agentes federais o prenderam na véspera. Ambos, aliás, nasceram em Corumbá, Mato Grosso do Sul, onde Delcídio Amaral, também dono de fazenda de gado, gostava de cavalgar. Durante a operação do dia 25, houve buscas nos gabinetes do senador no Congresso. Para evitar a delação premiada de Nestor Severo, Delcídio Amaral queria tirá-lo do Brasil. Prontificaram-se a fazer isso assim que o ex-diretor da Petrobras recebesse um eventual habeas corpus do STF e deixasse a cadeia no Paraná. Bernardo Severo recebeu instruções sobre como proceder na hora de efetuar a gravação dos advogados Beno e Alessi Brandão, negociadores da delação. Usou um telefone celular para captar o encontro de 1 hora e 35 minutos, do qual participaram Delcídio Amaral, Edson Ribeiro, Diogo Ferreira e ele, Bernardo. A reunião se deu em 4 de novembro no quarto do Hotel Royal Tulip, em Brasília, onde Bernardo estava hospedado. Decidiram fazer a gravação por desconfiar de Edson Ribeiro. O advogado do pai faria um jogo duplo, atrapalharia o acordo de delação de Severo, com vistas a embolsar dinheiro de André Esteves e Delcídio Amaral. Para evitar a gravação indesejada, os celulares foram recolhidos e mantidos fora do recinto escolhido para a conversa, mas Bernardo tinha um segundo celular escondido dos demais. Diogo Ferreira desconfiou, inspecionou o chaveiro gravador, preso a mochila de Bernardo, mas o aparelho estava desligado. Mesmo assim, ligou a televisão e aumentou o volume para fazer ruído ao mesmo tempo que se sentava entre o senador e a mochila. Em um dos trechos de gravação de Bernardo, Delcídio Amaral informou que se reuniu com André Esteves e o banqueiro tinha em mãos uma reprodução dos termos da Lava Jato premiada de Nestor Severo. Da delação premiada de Nestor Severo, aliás. Negociada com a força-tarefa da Lava Jato. Para evitar o acordo com a justiça, relatou o senador André Esteves daria dinheiro a Edson Ribeiro, o advogado, e à família do ex-diretor da Petrobras. Se não houvesse meio de impedir a delação, Nestor Severo assumiria o compromisso de não citar o senador nem o banqueiro. No diálogo gravado, a fala de Edson Ribeiro e a resposta de Delcídio Amaral. Tá acertado isso, então não vai ter. Não tendo delação, ficaria acertado isso. Não tendo delação, tá? E se houvesse delação, ele excluiria, não é isto? É isso. Em outro diálogo entre Delcídio Amaral e Edson Ribeiro, o senador falou das tentativas que disse manter com integrantes do STF para obter o habeas corpus que livraria Nestor Severo da prisão. O político mencionou os ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, o vice-presidente Michel Temer do PMDB e o sucessor de Severo na diretoria internacional, Jorge Luiz Zelada, também preso pela Lava Jato. Na conversa, Edson Ribeiro citou senadores Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, e José Sarney, do PMDB do Amapá. O diálogo começa com Delcídio Amaral, abre aspas. Eu acho que nós temos que centrar fogo no STF agora. Eu conversei com Teori, conversei com Toffoli, pedi pro Toffoli conversar com Gilmar. O Michel conversou com Gilmar também, porque o Michel tá muito preocupado com Zelada. E eu vou conversar com o Gilmar também, fecha aspas. Abre aspas novamente. Tá, fecha aspas. Aí Delcídio Amaral de novo. Porque o Gilmar, ele oscila muito. Uma hora ele tá bem, outra hora ele tá ruim, e eu sou um dos poucos caras. Aí vem, né, como é que fala? Aí vem o Edson Ribeiro, não é isso? Quem seria a melhor pessoa para falar com ele? Renan ou Sarney? Aí vem o Delcídio Amaral. Com o Gilmar? Não, eu acho que o Renan conversaria bem com ele. Durante a gravação, o grupo fez considerações sobre o que fazer com tornozeleira eletrônica, aliás, atada em Nestor Severo, caso ele obtivesse o habeas corpus. Não concluíram como proceder, mas ficou subentendido que daria um jeito de neutralizá-la. Discutiram saber como se daria a fuga. A Espanha foi escolhida como país de destino, pois Severo possui cidadania espanhola. Consideraram se a rota deveria passar pela Venezuela ou o Paraguai, e se o ex-diretor usaria barco ou avião. Delcídio Amaral afirmou que o objetivo principal era tirar Severo da cadeia, abre aspas. Hoje eu falo porque acho que o foco é o seguinte, tirar. Agora, a hora que ele sair, tem que ir embora mesmo, fecha aspas. Decidiram que o Paraguai era a melhor saída após cruzar a fronteira brasileira pelo Paraná. Do advogado Edson Ribeiro, abre aspas. Entendeu? E vai embora. Eu já levei muita gente por ali, fecha aspas. Em seguida, o grupo depatou a fuga num jato particular. Edson Ribeiro disse que buscaria informações a respeito com amigos donos da empresa de táxi aéreo. Diogo Ferreira questionou se aviões de pequeno porte cruzariam sem escala o Oceano Atlântico. Edson Ribeiro propôs o avião modelo Citation, mas Delcídio Amaral descartou por causa da necessidade de reabastecê-lo antes do pouso na Espanha. O senador deu a palavra final. Abre aspas. Falcon 50. O cara sai daqui e vai direto até lá. Fecha aspas. Por fim, Edson Ribeiro e Delcídio Amaral discutiram a anulação da Lava Jato como um todo. Segundo eles, a façanha seria possível graças a um pedido de habeas corpus que estava nas mãos de Luiz Edson Fachin, ministro do STF. Edson Ribeiro pretendia tornar inválidas as delações premiadas. Citou os delatores Paulo Roberto Costa, Fernando Baiano, Ricardo Pessoa, Pedro Baruschi e Júlio Camargo. De Edson Ribeiro, abre aspas. Se a gente anula aquilo, a situação de todos está resolvida, porque aí eu vou anular em cadeia. Eu anulo a dele, Paulo Roberto anula a do Fernando Baiano. Fecha aspas. O advogado continuou, abre aspas, novamente. Paulo Roberto, porque foi homologada pelo Supremo. Aí eu consigo anular a do Ricardo Pessoa, enquanto o Supremo também eu peço suspensão e anulo aquela porcaria também, situação idêntica. Consigo anular a do Fernando Baiano, a do Baruschi e a do Júlio Camargo. Pô, cara, fecha aspas. Agora Delcídio Amaral e em seguida Edson Ribeiro.
abre aspas, e está com faquinha? Eu tô precisando fazer uma visita para ele lá, hein? Fecha aspas. Abre aspas novamente. Essa é a melhor, porque acaba a operação, a partir da anulação, tudo resta nulo, tudo, fecha aspas. Bernardo Severo entregou a gravação à Procuradoria-Geral da República em Brasília, que solicitou as prisões. As bravatas de Delcídio Amaral, com o intuito de impressionar o filho de Nestor Severo, deixaram furiosos o ministro do STF. Em sessão extraordinária, eles referendaram as prisões determinadas por Teori Zavascki. Em sua manifestação ao STF, o procurador-geral Rodrigo Janot definiu a tentativa de subornar Nestor Severo como um componente diabólico. Seu silêncio compraria o sustento de sua família em evocação eloquente às práticas tipicamente mafiosas. Fecha aspas. Ministro mais antigo do STF, Celso de Mello, afirmou que é preciso esmagar e destruir com todo o peso da lei, aliás, esses agentes criminosos que atentaram contra as leis penais da República e contra os sentimentos de moralidade e de decência do povo brasileiro. E mais, abre aspas. A imunidade parlamentar não é manto protetor de supostamente comportamentos criminosos? Perdão. A delinquência institucional cometida na intimidade do poder por marginais que se apossaram do aparelho do Estado se tornou realidade perigosa, que vilipendia, que profana, que desonra o exercício das instituições e deforma e ultraja os padrões éticos, fecha aspas. Após a decisão do STF, a prisão de Delcídio Amaral precisava ser ratificada pelo Senado. Renan Calheiros agiu para que a votação fosse secreta. Buscava relaxar a prisão e livrar o colega. O STF determinou o voto aberto. Renan Calheiros fez discurso veemente com críticas ao Supremo. Com a decisão pela votação aberta, 52 senadores posicionaram a favor da prisão e 1 se absteve. Dos 13 votos contrários ao encarceramento, 9 foram do PT. São os seguintes: Ângela Portela, do PT de Roraima, Donizete Nogueira, do PT de Tocantins, Gleice Hoffmann, do PT do Paraná, Humberto Costa, do PT de Pernambuco, Jorge Viana, do PT do Acre, José Pimentel, do PT do Ceará, Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, Paulo Rocha, do PT do Pará, Regina Souza, do PT do Piauí, Fernando Collor, do PTB de Alagoas, João Alberto Souza, do PMDB do Maranhão, Roberto Rocha, do PSB do Maranhão e Teomário Mota, do PDT de Roraima. O Senado concedeu uma licença especial a Delcídio Amaral, sem prazo de validade. Enquanto durasse, ele continuaria a receber salário de R$33 mil. Inexplicáveis vazamentos. O relacionamento entre Delcídio Amaral e Nestor Severo vinha do período em que o primeiro foi diretor de gás e energia da Petrobras entre 99 e 2001, no final do governo Fernando Henrique Cardoso, do PSDB. Severo foi seu braço direito na época. Os dois teriam embolsado propina no episódio do apagão elétrico de 2001, após viabilizarem contratos de emergência com a multinacional francesa Alstom, fornecedora de turbinas de gás termoelétricas. Em 2003, no início do governo Dilma, do governo Lula, aliás, em 2003, Delcídio Amaral endossou Nestor Severo para a diretoria internacional da Petrobras. Como diretor de gás e energia da Petrobras, Delcídio Amaral, ainda filiado ao PSDB, conheceu Dilma Rousseff, a então secretária de Energia, Minas e Comunicação do Rio Grande do Sul. Os dois filiaram-se ao PT em 2001. Eleito senador em 2002, Delcídio Amaral aos poucos aproximou-se do grupo mais chegado a Lula. Passou a reunir-se reservadamente com o ex-presidente em São Paulo e em Brasília. Ao mesmo tempo, manteve o bom relacionamento com Dilma Rousseff, de quem se tornou o líder no Senado. Em depoimento, após a prisão, o senador afirmou que Dilma Rousseff, ministra de Minas e Energia de Lula, havia lhe consultado em 2003 sobre a nomeação de Nestor Severo para a diretoria internacional da Petrobras. Dilma Rousseff negou qualquer participação na indicação. Como o PT, o Palácio do Planalto abandonou Delcídio Amaral à própria sorte. É digna de nota a reação de Lula. Em almoço com petistas em São Paulo no dia seguinte à prisão de Delcídio Amaral, classificou como uma grande burrada a ação do senador. Como se vê, Lula não lamentou o ato criminoso em curso, mas o erro de se deixar apanhar numa gravação clandestina. 2 semanas após o grampo de Bernardo, Nestor Severo fechou a delação premiada com a PGR e não foi fácil. Houve 2 tentativas frustradas. Os investigadores consideravam vagos os relatos do ex-diretor. Severo estava deprimido. Ficou dias sem tomar banho, emagreceu quase 10 quilos. A gravação de Bernardo tornou-se decisiva para a celebração da colaboração em 18 de novembro. Conforme Fernando Baiano, Delcídio Amaral recebeu $6 milhões de propina do contrato do navio sonda Vitória 10.000 e outros $1,5 milhão referente à compra de refinaria de Pasadena. Nestor Severo confirmaria o envolvimento do político nos 2 casos e mais a maracutaia da Alstom. Em sua minuta de delação, Severo escreveu que Dilma Rousseff, então ministra da Casa Civil, sabia de tudo de Pasadena e estava acompanhando tudo de perto. Segundo o ex-diretor, ela o cobrava por resultados nas tratativas para adquirir Pasadena. Dilma Rousseff negou.
Intrigou os investigadores da Lava Jato e os ministros do STF o fato de o banqueiro André Esteves possuir cópia das anotações manuscritas de Nestor Severo acerca de pontos de sua delação premiada. Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, manifestou preocupação. Essa informação revela a existência, de perigoso canal de vazamento, cuja amplitude não se conhece. Constitui genuíno mistério que um documento que estava guardado em ambiente prisional em Curitiba, no Paraná, com incidência de sigilo, tenha chegado às mãos de um banqueiro privado em São Paulo. Fecha aspas. O BTG Pactual de André Esteves tornou-se um dos principais sócios da Sete Brasil, criada como parceira da Petrobras para viabilizar a fabricação e a operação de navios sonda na exploração do pré-sal. O banqueiro também era sócio da Petrobras na exploração de petróleo na África. Comprou em 2013, durante o primeiro mandato da presidente Dilma Rousseff, metade da Petrobras Oil and Gas, conhecida como Petroáfrica, por 1,5 bilhão de dólares. Teria pago bem menos que o valor real. O TCU investigava o negócio. Havia ainda suspeita de que Nestor Severo e Fernando Baiano fecharam acordo para omitir da Lava Jato informações sobre as transações do BTG Pactual na África. Em operação de busca e apreensão em endereços de Diogo Ferreira, chefe de gabinete de Delcídio Amaral, a Polícia Federal localizou outros documentos sob segredo de justiça vinculados aos termos da delação premiada de Fernando Baiano à Força-Tarefa da Lava Jato. Nestor Severo citou André Esteves, num caso de pagamento de propina ao senador Fernando Collor do PTB da Alagoas. Tratava-se de negócio em âmbito da BR Distribuidora, a troca de bandeira de 120 postos de combustível em São Paulo pertencentes à DVBR Derivados do Brasil, ligada ao BTG Pactual e ao Grupo Santiago. Conforme o que ouviu do ex-ministro Pedro Paulo Leoni Ramos, Fernando Collor recebeu entre 6 milhões e 10 milhões de reais do banqueiro para que os postos passassem a operar com a bandeira da Petrobras. Para viabilizar a negociata, forjaram dentro da BR Distribuidora dados sobre consumo de combustíveis sem respaldo ou parâmetro técnico. Um tanque e 45 milhões. Segundo Severo, os senadores Renan Calheiros, do PMDB da Alagoas, Delcídio Amaral, do PT do Mato Grosso do Sul e Jader Barbalho, do PMDB do Pará, receberam propina em troca do contrato de operação do navio Sonda Vitória 10 mil. O mesmo caso que envolveu o grupo Charrim, José Carlos Bunlai e empréstimos suspeitos ao PT, com suposto conhecimento do ex-presidente Lula. A PGR pediu para abrir 2 novos inquéritos contra os três senadores e o deputado Aníbal Gomes, do PMDB do Ceará, acusado de atuar como operador de Renan Calheiros. O STF autorizou de Jader Barbalho, não vão me envolver nesse tanque de merda, fecha aspas. Para evitar riscos à segurança de Nestor Severo, a Polícia Federal o transferiu do Complexo Médico Penal de Pinhais, Paraná, em 26 de novembro. O ex-diretor ficou protegido na carceragem da Polícia Federal em Curitiba. Durante a operação de busca e apreensão na casa de Diogo Ferreira, a PF encontrou escritos que ligavam o banqueiro André Esteves ao presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro. A nota tratava de um pagamento milionário em contrapartida a uma medida provisória de interesse do Banco BTG Pactual. Do texto interceptado, em troca de uma emenda à medida provisória número 608, o BTG Pactual, proprietário da massa falida do Banco Maberíndios, o qual estava interessado em utilizar os créditos fiscais de tal massa, pagou ao deputado federal Eduardo Cunha a quantia de 45 milhões de reais, fecha aspas. O texto fazia menção a outros parlamentares do PMDB, que também teriam recebido parte da propina de 45 milhões. Segundo a nota, depois que tudo deu certo, Eduardo Cunha e André Esteves participaram de um jantar comemorativo. Os créditos fiscais valiam cerca de 1,5 bilhão de reais. Os jornais publicaram a nova denúncia contra Eduardo Cunha em 30 de novembro de 2015. Naquele dia, o presidente da Câmara almoçou com o vice-presidente da República, Michel Temer, do PMDB. Atribuiu a armação ao Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, e ao Palácio do Planalto. Em movimento contrário ao da presidência da República, o presidente do PT, Rui Falcão, de São Paulo, recomendou em 1º de dezembro que os 3 representantes do partido no Conselho de Ética se posicionassem contra Eduardo Cunha no processo de quebra de decoro parlamentar. Antes, porém, Rui Falcão telefonou para Lula. Não ousaria fazer algo dessa magnitude sem a anuência do ex-presidente. Lula manteve-se recolhido. O silêncio falou alto. Teria Lula a intenção de provocar a aceitação do pedido do impeachment para abafar a repercussão sobre a prisão de José Carlos Bunlai? Ou a crise chegar a tal ponto que a saída era rifar Dilma e tentar eleger-se em 2018 como oposicionista desvencilhado da responsabilidade pelos problemas econômicos que paralisavam o país? Em 2 de dezembro, Eduardo Cunha anunciou o acolhimento do pedido de impeachment contra o presidente da República elaborado pelos juristas Hélio Bicudo, Miguel Reale Júnior e Janaína Pascoal, baseado no escândalo da compra de refinaria de Pasadena e principalmente nas chamadas pedaladas fiscais. Com o gesto, Cunha mudou o foco do noticiário e se livrou de responder sobre a nova acusação. Reação de Dilma Rousseff,
Não possuo conta no exterior, nem ocultei do conhecimento público a existência de bens pessoais. Fecha aspas. No dia seguinte, sorridente, Lula posou para fotógrafos ao lado do governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, do PMDB, investigado pela Lava Jato por embolsar propina no Petrolão. De Lula aos jornalistas, abre aspas, quando o trem está descarrilado, a gente não fica brigando para saber qual é a nossa posição, se de primeira classe, segunda classe ou terceira classe. A gente tem de colocar o vagão no trilho e ficar disputando o nosso espaço. Fecha aspas. O ministro Haroldo Ferraz reelegeu-se com votação unânime dos 9 colegas para mais um ano de mandato como presidente do Tribunal de Contas da União. O ministro Raimundo Carreiro, também suspeito de envolvimento em irregularidades nas obras de construção da usina nuclear de Angra 3, no litoral do Rio, ganhou um novo mandato de vice-presidente. Em protesto, dezenas de pessoas viraram as costas para o plenário do TCU. Capítulo 45, página 443 do livro. A corrupção que corre pelos dutos de políticos excede a capacidade de compreendê-la. A Procuradoria-Geral da República denunciou ao Supremo Tribunal Federal o senador Delcídio Amaral, do PT do Mato Grosso do Sul, o banqueiro André Esteves, o advogado Edson Ribeiro e o chefe de gabinete do parlamentar petista Diogo Ferreira. Conforme a acusação de 7 de dezembro de 2015, os 4 agiram para obstruir a delação premiada de Nestor Severo, ex-diretor da Petrobras. Pretendiam impedi-lo de citar Delcídio Amaral e André Esteves em delitos ocorridos em âmbito da petroleira. Os 4 responderiam por crimes como embaraçar a investigação, patrocínio infiel e exploração de prestígio. Em depoimento a procuradores do Ministério Público Federal, Bernardo Severo, filho de Nestor, afirmou que Delcídio Amaral prometeu a ajuda da presidente Dilma Rousseff para tirar o pai da prisão. Bernardo considerou a promessa um blefe. As palavras do senador, segundo Bernardo. Abre aspas. Dilma vai agir, não sei se por filantropia ou porque a água chegou no poço. O filho de Nestor Severo relatou aos procuradores detalhes de encontro ocorrido no escritório situado no centro do Rio de Janeiro, do qual participaram, entre outros, Delcídio Amaral, Diogo Ferreira e o advogado Edson Ribeiro, contratado como defensor do ex-diretor da Petrobras. Conforme Bernardo, o senador aproveitou a ocasião para lhe sugerir que buscasse apoio dos senadores Renan Calheiros, PMDB de Alagoas, e Edson Lobão, do PMDB do Maranhão, porque Nestor Severo teria trabalhado com essas pessoas. Durante a reunião, Delcídio Amaral também mencionaria o ministro Marcelo Navarro Ribeiro Dantas, do STJ, ao tratar da movimentação política para obtenção de habeas corpus e livrar Nestor Severo da prisão. Navarro, como senador, o citou, relatava a Lava Jato no STJ, nomeado em setembro de 2015 por Dilma Rousseff. Substituíram-no. Ao negociar a delação premiada, Nestor Severo afirmou a procuradores que Delcídio Amaral teria recebido suborno de até 10 milhões de dólares no período em que atuou como diretor da Petrobras, de 99 a 2001. Citou pagamentos indevidos das multinacionais Alstom e GE. Segundo Severo, um dos repasses de propina compensou a compra de turbinas de gás para a usina termoelétrica Termo Rio, no Rio de Janeiro, um empreendimento de 550 milhões de dólares. A Petrobras tinha pressa em construí-la para enfrentar o apagão elétrico. Severo contou que o lobista Afonso Pinto Guimarães da Alstom intermediou repasses de comissões indevidas e confessou que na época, como auxiliar de Delcídio Amaral, embolsou de 600 mil dólares a 700 mil pelo negócio irregular em conta bancária na Suíça. A Petrobras aplicou 5 bilhões de reais em 4 termoelétricas durante a crise do apagão. Para fechar o acordo com a justiça, Nestor Severo contou que pagou 6 milhões de dólares aos senadores Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, e Jader Barbalho, do PMDB do Pará, no ano de 2006. Honrou os repasses com propina amealhada pela diretoria internacional sob seu comando, oriunda dos contratos dos navios sonda Petrobras 10.000 e Vitória 10.000. Em troca, obteve apoio político para se manter no cargo. Na mesma ocasião, deu 800 mil dólares ao senador Delcídio Amaral, do PT do Mato Grosso do Sul. Conforme que delatou, os operadores Fernando Baiano e Jorge Luz efetuaram os pagamentos. O ex-diretor internacional confessou que só o contrato para construir o Vitória 10.000, firmado com a multinacional Samsung, rendeu 20 milhões de reais em propina. 20 milhões de dólares, aliás, em propina.
De acordo com Nestor Severo, um jantar na casa de Jader Barbalho com Renan Calheiros fechou a acerto entre os dois senadores. Participaram do encontro o diretor de abastecimento Paulo Roberto Costa e ele, Severo. Na oportunidade, Jorge Luz, também presente, sugeriu um desvio de 30 milhões de dólares a 40 milhões de dólares usando o contrato dos navios sonda. Paulinho e Severo convenceram-no de que o valor era exagerado e ofereceram 6 milhões de propina, 6 milhões de dólares. Pagaram como combinado. Passadas as eleições de 2006, os dois diretores da Petrobras voltaram à casa de Jader Barbalho. O senador agradeceu e confirmou que Nestor Severo prosseguiria dando as cartas na diretoria internacional da Petrobras. Em sua delação, Nestor Severo diria que Delcídio Amaral o procurava insistentemente, alegava a necessidade de dinheiro para sua campanha eleitoral ao governo do Mato Grosso do Sul. Corria o ano de 2006. O então diretor internacional acertou um repasse de 2,5 milhões de dólares. Pretendia contentar o senador. Para isso, abriu mão da parte da propina que lhe cabia, de parte da propina que lhe cabia. Acabou entregando 1,5 milhão de dólares. Um naco do que recebeu pela negociata da refinaria de Pasadena. Ficou devendo 1 milhão de dólares. Severo relatou que cedeu a Delcídio Amaral porque entendia que sua permanência à frente da diretoria internacional estava ameaçada. Em sua confissão, daria versão para 15 milhões de dólares desviados da compra da Pasadena, dos quais reconheceria ter embolsado 2,5 milhões de dólares. Abre aspas. A Petrobras comprou 50% da refinaria Pasadena e 50% da Trader da Astra Oil em Pasadena, que a Trader é a empresa que comercializa o petróleo e os produtos da refinaria, que os 50% da refinaria de Pasadena foram comprados pela Petrobras por 190 milhões de dólares, que os 50% da Trader foram comprados pela Petrobras por 170 milhões de dólares, que foram pagos em 2 vezes nos prazos de 12 meses e 24 meses depois da aquisição. Que em relação a esses dois negócios foi acertado o pagamento de 15 milhões de dólares de propina para funcionários da Petrobras e da Astra Oil, participantes da negociação. Fecha aspas. 9 dias após a prisão de Delcídio Amaral, o PT decidiu suspendê-lo por 60 dias. A medida não retirava a filiação partidária. Medidas apimentadas. A investigação sobre o pagamento de suborno para aprovar medidas provisórias que favoreceram o setor automobilístico levou a Polícia Federal a intimar Lula. Intrigou a reação do ex-presidente ao saber que teria de prestar esclarecimentos. Em nota, o Instituto Lula afirmou em 11 de dezembro de 2015 que o ex-presidente não tem qualquer relação com os fatos investigados. E justificou que a medida provisória número 627 de 2013 recebeu assinatura não dele, mas da presidente Dilma Rousseff, pois na época de Lula já não era o mais alto mandatário da nação. O problema é que havia ainda as medidas provisórias números 471 e 512, assinadas em 2009 e 2010, igualmente suspeitas de favorecer o setor automobilístico, ambas assinadas por Lula no período do seu governo. E mesmo que só houvesse a de 2013, de Dilma Rousseff, como descartar a influência do ex-presidente sobre a administração de sua sucessora? Para apimentar o caso, a Justiça Federal determinou a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Luiz Cláudio Lula da Silva, filho caçula de Lula e do ex-chefe de gabinete da presidência da República, Gilberto Carvalho, do PT de São Paulo. Os dois eram investigados pela Operação Lava Jato. Não era isso mesmo? Mentira. Pela Operação Zelotes. Eu lembro que até fiz um vídeo falando disso daqui, né? Os dois eram investigados pela Operação Zelotes. Luiz Cláudio, por ter sido contratado por uma das empresas suspeitas de participação no esquema que beneficiou a indústria de automóveis. E Gilberto Carvalho, fiel escudeiro de Lula, por intermediar a eventual maracutaia. Lula depôs a Polícia Federal em 16 de dezembro de 2015. Culpou o ex-ministro José Dirceu, do PT de São Paulo, pelas nomeações na Petrobras, pois cabia à Casa Civil receber as indicações partidárias e escolher a pessoa que seria nomeada. No caso do diretor de serviços, Renato Duque, sabidamente o nome do PT na Petrobras, Lula disse não saber se foi o PT ou outro partido político que indicou. Ao longo do depoimento, porém, admitiu que talvez Duque tenha sido uma indicação do PT. Sobre Nestor Severo, o diretor internacional, Lula explicou assim, abre aspas, que acha que Nestor Severo foi uma indicação política do PMDB, fecha aspas. O ex-diretor da República
garantiu que o processo de escolha dos diretores não contava com sua participação. Cabia a ele apenas concordar ou não com os nomes a partir de critérios técnicos. Enfim, Lula não sabia de nada. Mais uma vez, reconheceu apenas que indicou o ex-presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, do PT da Bahia, um nome altamente capacitado. Em relação ao amigo José Carlos Bunlai, Lula contou que o hospedou na Granja do Torto, uma residência oficial do governo federal, mas não soube dizer quantas vezes. Afiançou, contudo, que jamais tratou sobre dinheiro ou valores com Bunlai. Lula disse que seus filhos e noras podem manter relação com Bunlai, mas assegurou que não pediram valores ao pecuarista. Apesar das negativas de Lula, José Carlos Bunlai admitiu em interrogatório, em 21 de dezembro de 2015, que atendeu a pedido de Fernando Baiano para que Lula desse uma palestra no Centro de Estudos Avançados de Angola, na África, a convite do general angolano João Batista de Matos, empresário do setor de mineração. De fato, Lula participou do evento em Angola em julho de 2011. Na oportunidade, Bunlai e Fernando Baiano faziam-se presentes no país africano com uma comitiva de empresários brasileiros da Odebrecht, Andrade Gutierrez, OAS e Queiroz Galvão. Trecho da delação de Baiano, abre aspas. O general Batista queria estar pessoalmente com Lula para tratar da Vale do Rio Doce em negócios em Angola. Que o general Batista tinha uma sociedade em uma mina de minério de ferro com a Vale do Rio Doce em Angola e ele queria uma maior atenção da empresa para o tema. Que então Bunlai marcou para o presidente Lula receber o general Batista na suíte dele, o que realmente ocorreu. Fecha aspas. Irrigações a seco. Em desdobramento da Lava Jato, a Polícia Federal prendeu 4 executivos de empreiteira sobre a acusação de desvio de 200 milhões de dólares das obras de um trecho do projeto de transposição do Rio São Francisco, no sertão semiárido do Nordeste. A PF encarcerou Elmar Varjão, presidente da OAS, em 11 de dezembro de 2015. Ele substituía o presidente anterior, José Aldemário Pinheiro Filho, o Léo Pinheiro, condenado pela Lava Jato. Além dele, foram presos Mário de Queiroz Galvão, presidente da Galvão Engenharia, cujo irmão Dario de Queiroz Galvão Filho também sofreu condenação por envolvimento no Petrolão. Os outros 2 presos, Raimundo Maurílio de Freitas, diretor da Galvão Engenharia, e Alfredo Moreira Filho, representante da construtora Barbosa Melo. As investigações detectaram movimentação suspeita de dinheiro do Ministério da Integração Nacional entre 2010 e 2013. Dos 680 milhões de reais do valor do contrato, as empreiteiras contratadas repassaram 200 milhões de reais à MO Consultoria e à Legend, controladas pelos doleiros Alberto Youssef e Adir Assad, ambos sentenciados à Lava Jato. Apurou-se que 586 mil reais, irrigaram a JD Assessoria e Consultoria de José Dirceu, do PT de São Paulo. O projeto inicial estabeleceu o custo de 4,6 bilhões de reais para a transposição do Rio São Francisco e conclusão das obras em 2012. No final de 2015, as obras já estavam orçadas em 8,2 bilhões de reais, o término previsto para 2017. O Ministério Público Federal denunciou, em 14 de dezembro de 2015, o pecuarista José Carlos Bunlai e mais 10 investigados pela Lava Jato, acusados de corrupção, lavagem de dinheiro e gestão fraudulenta. Em depoimento à Polícia Federal, Bunlai confessou que o empréstimo de 12 milhões de reais concedido a ele pelo Banco Charrim em 2004 tinha o PT como beneficiário. Citou o envolvimento de 2 tesoureiros do partido na transação, Delúbio Soares e João Vacari Neto. Segundo Bunlai, o presidente do Banco Charrim, Sandro Tordim, sugeriu que o pecuarista tomasse o empréstimo e repassasse o dinheiro ao PT. Em sua justificativa, a Polícia Federal, Bunlai disse que fez um gesto de simpatia que se transformou em uma grande bobagem. Em suas palavras, abre aspas, não tinha havido mensalão ainda, o partido estava com grande popularidade, não iria custar nada para mim, eu quis fazer um favor, uma gentileza para quem estava no poder, fecha aspas. Durante o depoimento à PF, Bunlai relatou que metade dos tais 12 milhões de reais teria servido para subornar o empresário Ronan Maria Pinto. Ele ameaçava denunciar a existência de Caixa 2 na Prefeitura de Santo André de São Paulo e a relação desses desvios com o assassinato do prefeito Celso Daniel em 2002. Os outros 6 milhões de reais teriam sido usados para pagar dívidas do PT em campanha eleitoral de Campinas, São Paulo. As investigações concluíram que Bunlai atuou como operador do PT. Na prática, o pagamento do empréstimo deu-se com a assinatura do contrato de 1,6 bilhão de dólares entre a Petrobras e o Grupo Charrim para a operação do navio sonda Vitória 10.000. Como reparo aos danos provocados à estatal, o Ministério Público Federal estipulou multa de 53,5 milhões de reais.
Entre os acusados figurava a cúpula do grupo Charrim, formada por Milton Charrim, Salim Charrim e Fernando Charrim, Maurício Bunlai, filho de José Carlos Bunlai, e Cristiano Dodero Bunlai, nora do pecuarista, os dois tesoureiros do PT e altos funcionários da Petrobras. A quitação formal do empréstimo tomado por Bunlai ocorreu com um contrato fraudulento de venda de embriões bovinos para fazendas do grupo Charrim. Bunlai emitiu as notas que simularam a transação comercial. O juiz Sérgio Moro acatou a denúncia do Ministério Público Federal. José Carlos Bunlai e os outros 10 acusados tornaram-se réus da Lava Jato. Mais um caso de repercussão denunciado por Fernando Baiano. Tratava-se da venda da Transener, controlada pela Petrobras, para a Argentina Eletroengenharia. A Transener instalava linhas de transmissão de alta tensão na Argentina. O negócio ocorreu em 2007. Baiano e Nestor Severo ajudaram a intermediar o acerto e embolsaram $300 mil cada um. Receberam repasses indevidos ainda o ministro de Minas e Energia, Silas Rondô, e o pessoal do PMDB, os senadores Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, Jader Barbalho, do PMDB do Pará, e o deputado Aníbal Gomes, do PMDB do Ceará. Fernando Baiano foi procurado pelo lobista Jorge Luz, representante na ocasião dos interesses da Eletroengenharia. Estava de olho na Transener. Baiano acionou Nestor Severo. O diretor internacional informou que a venda da Transener estava fechada com um grupo norte-americano. Parte do pagamento já havia sido feita. Para frustrar o negócio, Jorge Luz e Baiano, associados a Roberto Dromi, um ex-ministro argentino, traçaram estratégia para impedir que a transação recebesse o aval final do ministro de Planejamento da Argentina, Júlio De Vido. Deu certo? A Eletroengenharia comprou a Transener da Petrobras por $54 milhões. Endereços vasculhados. A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão relacionados a investigações sobre o envolvimento de Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, e Renan Calheiros, PMDB da Alagoas, nos desvios da Petrobras. Vasculhou 53 endereços em 7 estados e no Distrito Federal. Entre as residências e escritos revistados em 15 de dezembro de 2015 estavam os de ministros da presidente Dilma Rousseff, aliados de Cunha, Celso Panceiro, do PMDB do Rio de Janeiro, da Ciência e Tecnologia, e Henrique Eduardo Alves, do PMDB do Rio Grande do Norte, do Turismo. Os mandados de busca e apreensão incluíram, endereços de 2 ex-ministros, os senadores Edson Lobão, do PMDB do Maranhão, e Fernando Bezerra, do do PSB de Pernambuco. No caso de Lobão, o empreiteiro Ricardo Pessoa, dono da UTC Engenharia, disse em delação premiada que o político lhe orientou a pagar um adiantamento de R$1 milhão, dinheiro desviado das obras da usina nuclear de Angra 3, ao empresário André Servi, eu não sei como é que se pronuncia isso, Servi, filho de Aloysio Servi, sócio de Lobão, na Arco Comércio e Indústria. Segundo o depoimento, Lobão pretendia embolsar de 1 a 2% do contrato, em torno de R$30 milhões. Na ocasião, em 2014, o PMDBista ocupava o cargo de ministro de Minas e Energia da presidente Dilma Rousseff. Ricardo Pessoa disse que para André Servi, o Senado era meu tio. Quitou o R$1 milhão em 3 parcelas. O dinheiro saiu do caixa 2 da UTC. Alberto Youssef coordenou a entrega dos pagamentos. O senador Fernando Bezerra foi citado no repasse ilegal de R$20 milhões à campanha de reeleição de Eduardo Campos, do PSB, ao governo de Pernambuco em 2010. Revistaram a mansão do filho de Lobão no Lago Sul, em Brasília, e o escritório de Fernando Bezerra, em Petrolina, no Pernambuco. O STF não autorizou a operação de busca e apreensão na casa de Renata Campos, viúva de Eduardo Campos, mas endereços de Aldo Guedes, um ex-sócio de Eduardo Campos, acabaram examinados por agentes da PF. Eduardo Cunha ficou sem seus 3 telefones celulares, 3 computadores pessoais e um tablet, tudo apreendido na residência oficial do deputado no Lago Sul. Ali a operação de busca durou 5 horas. Revistaram guarda-roupas e gavetas. A PF esteve na casa de Cunha, no Rio Grande, e na sede da C3 Produções Artísticas e Jornalísticas do Político, também no Rio. Além disso, examinou o endereço das seguintes pessoas ligadas a Cunha: Denise Santos, sua chefe de gabinete; Fábio Cleto, vice-presidente da Caixa Econômica Federal, exonerado do cargo havia 5 dias; Nelson Bornier, PMDB, prefeito de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro; Áureo Lídio, do SD do Rio de Janeiro, deputado federal; Alexandre José dos Santos, do PMDB do Rio de Janeiro, ex-deputado; Altair Alves Pinto, apontado como faz-tudo do presidente da Câmara; e Lúcio Bolonha Funaro, corretor de valores investigado desde o escândalo do Mensalão. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, solicitou revistas e endereços do senador Renan Calheiros. O ministro Teori Zavascki, do STF,
negou, mas autorizou a quebra do sigilo bancário e fiscal do presidente do Senado. A operação incluiu buscas e apreensões em residências e escritório das seguintes pessoas ligadas ao político alagoano: Sérgio Machado, ex-presidente da Transpetro, subsidiário da Petrobras; Aníbal Gomes, do PMDB do Ceará, deputado federal; e José Vanderlei Neto, do PMDB, ex-vice-governador de Alagoas. Agentes federais retiveram documentos, computadores e telefones celulares de Aníbal Gomes e Sérgio Machado, que ficou à frente da Transpetro por 11 anos entre 2003 e 2014. Ressalta-se, aliás, outro trecho da delação premiada do dono da UTC Engenharia, Ricardo Pessoa. Segundo o relato, ele obteve em licitação legítima um contrato com a Transpetro, mas enfrentou dificuldades para receber pelos serviços. A fim de vencer os entraves, deu R$ 1 milhão por fora a Sérgio Machado. Fez os repasses do suborno em 3 ou 4 parcelas na sede da UTC ou em um hotel no Itaimbi, do Itaimbibi, bairro Nobre de São Paulo. Abre aspas. Nos encontros que teve com Sérgio Machado, este disse que poderia ajudá-lo e solicitou que o declarante lhe pagasse R$ 1 milhão, que Sérgio Machado disse que o pagamento serviria para fazer com que as obras andassem normalmente, que o declarante efetuou o pagamento, mas não houve melhora na execução do contrato com a Transpetro, fecha aspas. A PF ainda vasculhou em 15 de dezembro o diretório estadual do PMDB em Alagoas e a sede do estaleiro Rio Tietê, em Araçatuba, em São Paulo, contratado por $239 milhões pela Transpetro. Agentes federais apreenderam R$60 mil, $33 mil e 9 mil euros com Wilson Quintela, sócio do estaleiro e dono da Estre Ambiental. Pessoas relacionadas ao deputado Eduardo da Fonte, do PP do Pernambuco, e ao senador Fernando Collor, do PTB de Alagoas, tiveram os endereços revistados. A PGR denunciou Pedro Paulo Leoni Ramos, ex-ministro de Fernando Collor, e o deputado Vander Lobé, do PT do Mato Grosso do Sul. Acusou-os em 18 de dezembro de 2015, por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A dupla teria participado do esquema engendrado por Fernando Collor na BR Distribuidora, subsidiária da Petrobras, ao lado de 2 advogados e da mulher do deputado Roseli da Cruz Lobé. O ministro Teori Zavascki determinou a inclusão do deputado Mário Silva Negromonte Júnior, do PP da Bahia, em inquérito que investigava o Petrolão. Filho do ex-ministro das cidades, Mário Negromonte, ele era suspeito de receber R$500 mil em doação ilegal da Jaraguá Equipamentos Industriais. O inquérito, um dos 38 abertos do STF, já apurava eventuais crimes cometidos por outros 3 políticos do Partido Progressista: João Pisolatti, de Santa Catarina, Luiz Fernando de Faria, de Minas Gerais, e Roberto Brito, da Bahia. O livro dos túneis suíços. Bora lá. O livro dos túneis suíços. Mais uma envolvendo Eduardo Cunha. A revista Época reportou a delação premiada de Ricardo Pernambuco e Ricardo Pernambuco Júnior, da empreiteira Carioca Engenharia. Ambos falaram à Procuradoria-Geral da República. Segundo as confissões, Eduardo Cunha cobrou diretamente, sem intermediários, R$52 milhões para autorizar a liberação de R$3,5 bilhões do Fundo de Investimentos do FGTS, o FI-FGTS, para o chamado Porto Maravilha, uma obra no Rio de Janeiro. Cunha recebeu em 36 prestações. Conforme as investigações, integrava o esquema de extorsão ainda Fábio Cleto, vice-presidente da Caixa Econômica Federal e encarregado de gerenciar loterias e o FGTS na instituição. Eduardo Cunha o indicou para o cargo. Trabalhou na Caixa por 5 anos. Somente em 2014, o FI-FGTS administrou R$31,9 milhões em ativos e participou de 44 projetos. Ricardo Pernambuco relatou que transferiu R$3,9 milhões para a conta do Israel Discount Bank, fornecida por Eduardo Cunha. Usou linguagem cifrada para tratar da propina político fluminense. Um e-mail ao filho Ricardo Pernambuco Júnior, um empresário quis saber, em 26 de abril de 2012, sobre o envio de 181 mil francos suíços para a conta de Eduardo Cunha na Suíça. Abre aspas. Sobre o envio ao nosso amigo de um livro de 181 páginas sobre túneis suíços, seria conveniente confirmar se recebeu o livro e se gostou das fotos, fecha aspas. Rodrigo Janot solicitou ao STF, em 16 de dezembro de 2015, o afastamento de Eduardo Cunha. Entre os motivos, o Procurador-Geral da República alinhou que o parlamentar, chamado de delinquente, fazia parte de um grupo criminoso que transformou a Câmara dos Deputados em balcão de negócios. Segundo Rodrigo Janot, o político trabalhava em defesa dos interesses de empresas e bancos
trecho do pedido com 183 páginas encaminhado pelo Procurador-Geral ao STF. Abre aspas. Eduardo Cunha tem adotado há muito tempo, aliás, posicionamento absolutamente incompatível com o devido processo legal, valendo-se de sua prerrogativa de presidente da Câmara dos Deputados unicamente com o propósito de autoproteção mediante ações espúrias para evitar a apuração de sua conduta, tanto na esfera penal como na esfera política, fecha aspas. Em sua petição, o Procurador-Geral revelou a participação de Eduardo Cunha nas alterações do texto final de uma medida provisória que beneficiou a construtora Norberto Odebrecht em 2013. Para Rodrigo Janot, Cunha atuava como longa-manos dos empresários, não sei como que se pronuncia, isso aqui está em latim, interessados em fazer legislações que os beneficiassem em claro detrimento do interesse público. E Eduardo Cunha recebia valores, seja por doações oficiais para si ou para os deputados que o auxiliavam, também este é o motivo pelo qual possuía tantos seguidores, ou por meio de pagamentos ocultos. Fecha aspas. Rodrigo Janot mencionou a medida provisória, número 584 de 2012, que concedia incentivos tributários para a Olimpíada de 2016. De acordo com o Procurador-Geral, Eduardo Cunha acertou com o presidente da OAS, José Aldemário Pinheiro, o Léo Pinheiro, um pagamento de 1,9 milhão de reais em troca de favorecimento a determinadas empreiteiras. Cunha teria usado o senador Francisco Dornelles, do PP do Rio de Janeiro, para apresentar 15 emendas à MP de Rodrigo Janot na medida cautelar que pediu o afastamento de Cunha. Abre aspas. Cunha cobrou pagamento de valores que, pelo teor das conversas anteriores, era em duas partes, 1,5 milhão e 400 mil reais. O Banco Central abriu processo administrativo contra Eduardo Cunha e sua mulher, Cláudia Cruz, por evasão de divisas. Os dois seriam investigados por omitirem que guardaram dinheiro no exterior durante 14 anos. Diálogo armazenado no telefone celular de Léo Pinheiro, apreendido em 2014, ajudou o Procurador-Geral da República a fundamentar a operação de busca e apreensão de 15 de dezembro. Na mensagem interceptada, Cunha reclamou que o dono da OAS deu dinheiro ao vice-presidente Michel Temer do PMDB, mas preteriu outros políticos do partido, de Rodrigo Janot, abre aspas. Eduardo Cunha cobrou Léo Pinheiro por ter pago de uma vez para Michel Temer a quantia de 5 milhões de reais, tendo adiado os compromissos com a turma, fecha aspas. A investigação corria em segredo de justiça. Na sequência da troca de mensagens, Léo Pinheiro pediu a Eduardo Cunha cuidado com a análise para não mostrar a quantidade de pagamentos dos amigos. Quase 6 meses após a prisão de Marcelo Bahia Odebrecht, a direção da construtora Norberto Odebrecht decidiu, em 9 de dezembro de 2015, afastá-lo do cargo de presidente da holding que controlava companhias do grupo. Marcelo Odebrecht foi excluído dos conselhos de administração da Braskem, Odebrecht Óleo e Gás, Odebrecht Realizações Imobiliárias e Odebrecht Ambiental. Buscava-se um relaxamento da prisão. O juiz Sérgio Moro condenou, em 14 de dezembro de 2015, o empresário Gerson de Mello Almada, dono da Engevix Engenharia. A sentença estipulou o cumprimento de 19 anos de prisão em regime fechado por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Gerson Almada ficou 5 meses preso no Paraná antes de conseguir a prisão domiciliar. Recorreria da condenação nessa situação. O caso julgado envolveu o pagamento de 15,2 milhões de reais à diretoria de abastecimento da Petrobras. De acordo com a acusação do Ministério Público Federal, a Engevix fraudou contratos de prestação de serviços, repassou 1% do valor dos contratos e aditivos à GFD Investimentos, MO Consultoria e Empreiteira Rigidez, todas controladas por Alberto Youssef. Em troca, recebeu vantagens do cartel formado pelas empresas fornecedoras da Petrobras e beneficiou-se de licitações manipuladas. O Ministério Público Federal no Rio denunciou em 17 de dezembro de 2015 um esquema com a participação de 12 pessoas responsável por desvios de 42 milhões de dólares à Petrobras entre 97 e 2012. Conforme a acusação, houve pagamentos de propina em contratos relacionados ao aluguel de navios plataforma da multinacional holandesa SBM Offshore. Do Procurador da República, Renato Oliveira, abre aspas. O pagamento de propinas dependia do acordo de prestação de serviços, não era um valor fixo. Normalmente, 1% era pago no Brasil em contrato e o restante na Suíça em contas offshore, fecha aspas. Segundo a investigação, comissões indevidas foram repassadas a 38 contas de 3 bancos suíços. Em troca dos pagamentos, a SBM recebeu informações privilegiadas e favorecimentos em processos licitatórios a fim de vencer as disputas por contratos de operação de navios plataforma. Representante da SBM, Júlio Feierman, confirmou em delação premiada que deu 300 mil dólares à campanha eleitoral de Dilma Rousseff em 2010. Fez a transferência de uma conta suíça para outra no mesmo país, pertencente a Pedro Barusco. Em depoimento, Barusco disse que não precisou trazer o dinheiro da Suíça. Fez uma compensação de crédito em propinas com valores que o PT receberia de outras contratadas pela Petrobras no Brasil.
Já a campanha de reeleição de Lula em 2006 reembolsou 2,4 milhões de reais desviados do contrato de construção da plataforma P53, conforme a delação premiada de Ricardo Pessoa, dono da UTC Engenharia. Além da UTC, participaram do esquema Camargo Corrêa, Queiroz Galvão e IESA. As 4 consorciadas executavam as obras da P53. Segundo Pessoa, o tesoureiro José de Filipe Júnior, PT de São Paulo, solicitou a doação não oficial. Continuando. O CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, a autarquia do Ministério da Justiça, instaurou o processo administrativo em 22 de dezembro de 2015 para investigar 21 empresas e 59 pessoas acusadas de organização de cartel, todas suspeitas de fraudar 35 bilhões de reais em contratos de serviços de engenharia, construções e montagem industriais em várias obras da Petrobras desde 1998. Os responsáveis pela apuração salientaram que as práticas delituosas do cartel ganharam força a partir de 2003, do parecer do CAD, que justificou a abertura do processo, abre aspas. Há indícios robustos de que as empresas e pessoas físicas investigadas teriam celebrado acordos com a finalidade de fixar preços, dividir mercado e ajustar condições, vantagens ou abstenção em licitações de montagem industrial da Petrobras, fecha aspas. As 21 empresas, a Lusa, atual Alumine, Carioca Cristiane Nielsen, Camargo Corrêa, Andrade Gutierrez, Odebrecht, OAS, Queiroz Galvão, EGVix, Alban Engenharia, GDK, IESA Óleo e Gás, Jaraguá, Mendes Júnior, MPE, Promo, Charrim, Skanska Brasil, SOG Óleo e Gás, Tequint, Tomé e UTC. Coordenador da Força Tarefa da Lava Jato, o procurador da República, Deltan Dallagnol, fez um balanço das investigações no final de 2015. Graças aos acordos de colaboração, 2,8 bilhões de reais já haviam sido recuperados, sendo 659 milhões em recursos no exterior repatriados ao Brasil. Deltan Dallagnol declarou ao jornal O Estado de São Paulo, abre aspas, podemos dizer que um número muito pequeno de contas mantidas ilegalmente no exterior por corruptos e corruptores veio ao Brasil. Tem muita coisa por vir ainda, fecha aspas. Dos 86 pedidos de cooperação internacional em 36 países, 77 estavam em vigor, abrangiam 28 países. 40 acordos de colaboração premiada foram firmados com pessoas físicas. A Lava Jato reuniu os seguintes números ainda: 119 mandados de prisão cumpridos, 1.016 procedimentos instaurados, 399 mandados de busca e apreensão, 99 mandados de condução coercitiva, 5 acordos de leniência e 36 acusações criminais contra 179 pessoas. Ao todo, os crimes denunciados envolviam pagamentos ilegais de 6,4 bilhões de reais, sendo que a Justiça bloqueara 2,4 bilhões dos investigados. Havia 80 condenações. As sentenças somavam 783 anos. Continuando aí, pessoal, capítulo 46, as burras da BR Distribuidora. Afinidades entre Lula e Fernando Collor e os ciúmes de Renan Calheiros. O jornal Valor Econômico teve acesso exclusivo à parte do conteúdo prévio de delação premiada de Nestor Severo, apreendida durante a operação de busca da Polícia Federal no gabinete do então líder da presidente Dilma Rousseff no Senado, Delcídio Amaral, PT, Mato Grosso do Sul. O documento veio a público em 8 de janeiro de 2016. José Eduardo Dutra, do PT de Sergipe, e José Sérgio Gabrielli, do PT da Bahia, 2 ex-presidentes da Petrobras indicados por Lula, teriam atuado para desviar dinheiro da petroleira a fim de irrigar a campanha eleitoral de Jacques Wagner, do PT da Bahia. O esquema implicou até a construção de edifício em Salvador, do termo de colaboração de Nestor Severo, abre aspas. Na campanha para o governo do estado da Bahia, em 2006, houve um grande aporte de recursos para o candidato do PT, Jacques Wagner, dirigido por Gabrielli. Nessa época, o presidente Gabrielli decidiu realocar a parte operacional da parte financeira para Salvador, sem haver nenhuma justificativa, pois havia espaço para a referida área no Rio de Janeiro, fecha aspas. O setor financeiro da Petrobras funcionava no Rio, onde ficava a sede da estatal. Para levá-lo à capital da Bahia, contrataram as empreiteiras Odebrecht e OAS e ergueram um novo prédio. Segundo Nestor Severo, as duas empresas pagaram propina em troca de vantagem de tocar a obra. Conforme o ex-diretor internacional da Petrobras, houve ainda operações comerciais controladas por José Sérgio Gabrielli e José Eduardo Dutra, que visaram injetar recursos na campanha a governador de Jacques Wagner. Após Gabrielli substituiu na presidência da Petrobras, José Eduardo Dutra comandou a BR Distribuidora. Deixou-a em 2009 com a missão determinada por Lula de esvaziar uma CPI criada no Congresso para investigar a Petrobras. Já Nestor Severo chefiou a diretoria internacional da Petrobras entre 2003 e 2008. Em seguida, foi nomeado diretor financeiro de serviços da BR Distribuidora. Em depoimento prestado, em 7 de dezembro de 2015, abordou as razões de sua segunda nomeação, abre aspas.
que em razão de o declarante ter viabilizado a contratação da Charrin como operadora da sonda Vitória 10.000, quando ainda era diretor internacional da Petrobras, havia um sentimento de gratidão do Partido dos Trabalhadores para com o declarante, que essa contratação, conforme explicado em termos da colaboração próprio, objetivava a quitação de um empréstimo do PT perante o Banco Charrin, garantido por José Carlos Bunlai, que, como reconhecimento da ajuda do declarante nessa situação, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, decidiu indicar o declarante para uma diretoria da BR Distribuidora, a Diretoria Financeira e de Serviços, fecha aspas. Em sua delação premiada, Nestor Severo afirmou que Lula concedeu poder e influência ao senador Fernando Collor do PTB de Alagoas, da BR Distribuidora. Ao ser eleita, Dilma Rousseff manteve a mesma política. Como, por exemplo, Severo citou o pedido, Severo citou o pedido de Lula para que a cúpula da BR Distribuidora se reunisse com o senador em 2010. Na oportunidade, o político propôs um negócio em benefício de usinas de álcool controladas pelo empresário João Lira, em Alagoas. O objetivo era fazer a BR comprar R$1 bilhão em etanol. É provável que a ascendência de Fernando Collor na BR tenha provocado um ruído com o outro poderoso senador alagoano Renan Calheiros, do PMDB. Depreende-se isso de um trecho da delação premiada de Nestor Severo, abre aspas, que em 2012 o declarante foi chamado ao gabinete de Renan Calheiros no Senado Federal, que na ocasião Renan Calheiros reclamou da falta de repasse de propina por parte do declarante, que o declarante explicou que não estava arrecadando propina da BR Distribuidora, que então Renan Calheiros disse que a partir de então deixava de prestar apoio político ao declarante, fecha aspas. O negócio do Collor é dinheiro. Importante registrar uma reunião com Nestor Severo ocorrida em agosto ou setembro de 2013 na casa da Dinda, residência de Fernando Collor, em Brasília. Padre Pelo Leoni Ramos, ex-ministro e braço direito do senador, convocou-o. Na oportunidade, Collor disse ter sido obrigado a pedir a demissão dos diretores da BR, Luiz Cláudio Caseira Sanches e José Zonis. De acordo com Severo, os interesses do senador na época abrangiam o negócio da BR na base da distribuição de combustíveis de Rondonópolis, Mato Grosso, e no armazém de produtos químicos de Macaé, no Rio de Janeiro. Do depoimento, abre aspas, que Fernando Collor de Mello disse que havia falado com a presidente da República, Dilma Rousseff, a qual teria dito que estava à disposição de Fernando Collor de Mello a presidência e todas as diretorias da BR Distribuidora. Que Fernando Collor de Mello disse que não tinha interesse em mexer na presidência e nas diretorias da BR Distribuidora de indicação do PT, presidente José de Lima Andrade Neto, diretor de Mercado Consumidor Andurte de Barros Duarte Filho, e o declarante diretor financeiro e de serviços, que o declarante ironicamente agradeceu a Fernando Collor de Mello por ter sido mantido no cargo de diretor financeiro e de serviços da BR Distribuidora, que Pedro Paulo Leoni Ramos depois disse ao declarante que Fernando Collor de Mello havia ficado chateado com a ironia do declarante, uma vez que pareceu que o declarante estava duvidando de que Fernando Collor de Mello havia falado com Dilma Rousseff, que nessa ocasião o declarante percebeu que Fernando Collor de Mello realmente tinha o controle de toda a BR Distribuidora, que o declarante entendeu que Fernando Collor de Mello e Pedro Paulo Leoni Ramos mantiveram o declarante no cargo para que não atrapalhasse os negócios conduzidos por ambos da BR Distribuidora, fecha aspas. Ao solicitar ao Supremo Tribunal Federal a decretação da perda de mandato do deputado Vander Lobé, do PT do Mato Grosso do Sul, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, mencionou que Fernando Collor obteve do então presidente Lula ascendência sobre a BR Distribuidora, em troca de apoio político à base governista do Congresso. Conforme Janot, as diretorias da rede de postos e serviços de operações e logística da BR serviram de base para o pagamento de propina ao parlamentar. Segundo Janot, Pedro Paulo Leoni Ramos atuava como operador particular de Collor no esquema. Reservado ao PT, a outra parte da BR contava com Andurte de Barros Duarte Filho, diretor de Mercado Consumidor, e Nestor Severo, diretor financeiro e de serviços. Vander Lobé beneficiava-se dos desvios, aliás. Janot denunciou ao STF em 17 de dezembro de 2015, acusou-o de receber R$1 milhão do esquema. Teria usado dinheiro na campanha eleitoral em que perdeu a disputa pela prefeitura de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A mulher do político Roseli da Cruz Lobé também foi acusada de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Ao todo, Janot pediu que 4 pessoas pagassem R$5 milhões por danos morais e materiais, abre aspas. Vander Lobé, agindo como representante do Partido dos Trabalhadores em relação à BR Distribuidora, recebeu significativas vantagens pecuniárias indevidas de Pedro Paulo Leoni Ramos por intermédio de Alberto Youssef entre 2012 e 2014, para deixar de exercer a função parlamentar de fiscalização sobre a administração federal e permitir a livre atuação de organização criminosa voltada à prática de crimes de peculato, corrupção de agentes públicos e lavagem de dinheiro, fecha aspas. Segundo a denúncia, a corrupção ocorreu ao menos com 4 empresas nas áreas de bandeiras de postos de gasolina, engenharia civil, compra e venda de álcool e gestão de pagamento e programa de fidelidade. E Pedro Paulo Leoni Ramos tinha plena liberdade para implementar o esquema criminoso na BR, chegando a atuar, inclusive, nas diretorias politicamente indicadas pelo PT. Para Janot, quem quer que tentasse realizar contratos de construção de base de distribuição de combustíveis na BR, tinha que pagar uma espécie de pedágio para o ex-ministro de Collor. Além de pedir ao STF a cassação do deputado Vander Lobé, do PT do Mato Grosso do Sul, a Procuradoria-Geral da República solicitou a perda dos mandatos dos deputados Nelson Meurer, do PP do Paraná, Arthur Lira, do PP de Alagoas, e dos senadores Benedito de Lira, PP de Alagoas, e Fernando Collor, do PTB de Alagoas, caso fossem condenados pela Lava Jato, do Procurador-Geral Rodrigo Janot, abre aspas. O grupo do deputado Vander Lobé era distinto do bando de
às séculas do senador Fernando Afonso Collor de Mello, mas os dois grupos agiam de modo conexo, fecha aspas. Constituíam o elo entre os dois políticos, o empresário Pedro Paulo Leonim Ramos e o doleiro Alberto Youssef. Conforme Rodrigo Janot, o petista e o PTBista formavam uma grande, complexa e estruturada quadrilha. Collor indicou 4 cargos estratégicos na BR Distribuidora, a saber, os diretores de rede de postos de serviço Luiz Cláudio Caseira Sanches, 2009-2013, e Luiz Alves de Lima Filho, 2013-2015. E os diretores de operação e logística José Zonis, 2009-2013, e Wilson Reichenbach Silva, 2013-2015. Coube ao PT, por sua vez, nomear o diretor de mercado consumidor da BR, Andúrcio de Barros Duarte Filho, 2009-2015, e o diretor financeiro de serviços, Nestor Severo, de 2008 a 2014. Em declaração preliminar à sua delação premiada, a Procuradoria-Geral da República, Nestor Severo disse que o negócio do Collor é dinheiro, ele não arrecada para partido, mas para ele mesmo. Segundo Severo, Pedro Paulo Leonim Ramos lhe mostrou uma tabela com valores mensais de propina endereçados ao senador alagoano. Chegavam a milhões de reais. Severo citou licitações direcionadas à UTC Engenharia para a construção de bases de tancagem e armazenamento para a BR. De acordo com ele, todas as diretorias da BR, agindo em conluio, aprovaram contratos de 500 milhões de reais a fim de viabilizar os serviços. Dono da UTC, Ricardo Pessoa, confessou repasses ilegais no valor de 20 milhões de reais ao grupo de Collor. Além da construção suspeita do prédio em Salvador, já citada, ergueram um mega edifício no Rio para abrigar funcionários da Petrobras. Nestor Severo acusou então o presidente Lula de indicar a empreiteira W Torre Engenharia como executora das obras. Os 115 mil metros quadrados da área construída no centro da cidade custaram cerca de 1 bilhão de reais. Um contrato estabeleceu a alocação do espaço para a Petrobras de 2013 a 2029. Valor do aluguel com correção anual, 100 milhões de reais por ano. Uma comissão de funcionários da Petrobras apresentou por três vezes alternativas à construção, todas rechaçadas por José Sérgio Gabrielli. As propostas deixadas de lado indicavam aluguéis de prédios mais baratos próximos à sede da Petrobras no centro do Rio. Da delação de Severo, abre aspas. Sabe que a indicação de Walter Torre foi feita pelo presidente Lula, porque Renato Duque comentou na reunião da diretoria onde foi apresentado o projeto, fecha aspas. Outro imóvel que deu o que falar foi o sítio Santa Bárbara, em Atibaia, em São Paulo. Estava em nome de Jonas Leite Suassuna Filho e Fernando Bittar, sócios de Fábio Luiz Lula da Silva, Lulinha, filho mais velho do ex-presidente. A Odebrecht e a OAS negavam reformas à propriedade suspeita comprada em 2010 e usada por Lula, seus parentes, amigos e convidados. O agrimensor Cláudio Benatti admitiu que prestou serviço no imóvel em 2011 a pedido do advogado Roberto Teixeira, compadre de Lula. José Carlos Bunlai, amigo de Lula, preso pela Lava Jato, negou conhecer o arquiteto que realizou o projeto de reforma do sítio, morador como Bunlai, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Garantiu que Lula não era o dono oculto da propriedade e pertencia mesmo, segundo ele, aos sócios de Lulinha. Mensagem de e-mail trocada antes de uma viagem de Lula ao Peru em março de 2011. Mensagem de e-mail trocada antes de uma viagem de Lula ao Peru em março de 2008 rechearam os arquivos da Lava Jato. Envolviam Nestor Severo e diretores da construtora Norberto Odebrecht, interessada por meio da petroquímica Braskem na instalação de um polo industrial de etanol em parceria com a Petrobras e a Petroperu. Carlos Brenner, executivo da Odebrecht, escreveu ao colega Roberto Prisco Ramos, abre aspas, só para sua informação, o ideal era voltar ao assunto depois do carnaval e ver se conseguimos combinar com nosso amigo Nestor estar em condições de assinar o protocolo durante a visita de Lula, fecha aspas. Roberto Prisco Ramos acionou outro executivo da Odebrecht, Rogério Araújo, que perguntou a opinião de Severo. O então diretor internacional da Petrobras citou o presidente da Petroperu em sua resposta, abre aspas. Este assunto já foi acertado com César Gutierrez na minha reunião da última semana, quando estive em Lima. Acho boa ideia e vamos andar rápido com o assunto, fecha aspas. Marcelo Bahia Odebrecht, presidente da empresa, recebeu cópias das mensagens trocadas. Respondeu aos seus executivos em 7 de fevereiro, abre aspas. Ótimo, estes eventos com Lula são bons, pois criaram um deadline, fecha aspas. O presidente Lula assinou o acordo no Peru em 5 de março de 2008. De mansinho, Jacques Wagner foi longe. A Força-Tarefa da Lava Jato transcreveu quase 600 páginas de mensagens de texto trocadas a partir do telefone celular do presidente da OAS, José Aldemar Pinheiro Filho, o Léo Pinheiro. As conversas expuseram os intestinos de Brasília, dos quais emergiram 3 ministros de Dilma Rousseff, Jacques Wagner, do PT da Bahia, da Casa Civil, Edinho Silva, do PT de São Paulo, da Comunicação Social, e Henrique Eduardo Alves, do PMDB, do Rio Grande do Norte, do Turismo. Os diálogos de Léo Pinheiro relacionaram ou fizeram citações ao presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, senadores Edson Lobão, do PMDB do Maranhão, Ciro Nogueira, do PP do Piauí, Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, Fernando Bezerra, do PSB de Pernambuco, Romero
Jucá, do PMDB de Roraima, Fernando Collor, do PTB de Alagoas, Delcide Amaral, do PT do Mato Grosso do Sul, Humberto Costa, do PT de Pernambuco e Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, o Lindinho, deputados Arlindo Chinalha, PT de São Paulo, Cândido Vacareza, do PT de São Paulo, José Mentor, do PT de São Paulo, Aguinaldo Ribeiro, do PP de Paraíba, Osmar Terra, do PMDB do Rio Grande do Sul e Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, ex-ministro Carlos Gabas, do PT de São Paulo, ex-deputado Guedel Vieira Lima, do PMDB da Bahia, ex-tesoureiros do PT João Vacari Neto e Delúbio Soares, a quem Léo Pinheiro mimou em 2012 com uma garrafa de conhaque Hennessy Paradise de R$ 1.730, prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, do PT de São Paulo, presidente da Petrobras, Ademir Bendini, advogado Tiago Cedras, filho do presidente do Tribunal de Contas da União, Haroldo Cedras, e Lula Ubrama, todos eventualmente ansiosos pelos valiosos préstimos do empreiteiro dono da OAS. Jacques Wagner foi mais longe. Ex-governador da Bahia, 2007, 2010 e 2011 a 2014, nomeou como secretários estaduais de seu governo Bruno Dauster e Manuel Ribeiro Filho, dois executivos que pertenceram aos quais a OAS. Ambos apareceram nas trocas de mensagem de Léo Pinheiro. Durante o governo de Jacques Wagner, a OAS foi aquinhoada com diversas obras, entre as quais a Via Expressa Bahia de Todos os Santos, a maior intervenção viária em Salvador em 30 anos. Custou 480 milhões de reais. A revitalização da orla da capital baiana, também a cargo da OAS, foi orçada em outros 180 milhões de reais. No toma lá da cá da política, Jacques Wagner e seu sucessor, Rui Costa, do PT da Bahia, receberam 5,7 milhões de reais em doações eleitorais da OAS. E Mariana Wagner, filha do então governador baiano, foi contratada em 2013 pela Enseada Indústria Naval, empresa da qual a OAS era acionista. Jacques Wagner ganhou notoriedade ao virar presidente do Sindicato dos Petroleiros de Camaraci, na Bahia, na década de 80. Depois, elegeu-se deputado em Brasília. Após a reeleição como governador da Bahia em 2010, comprou apartamento no Corredor da Vitória, bairro luxuoso de Salvador. O imóvel, com 252 metros quadrados e 6 banheiros, custava cerca de US$ 1 milhão antes da crise de 2015. Além da academia e da piscina que tinha, o condomínio dispunha de sala de cinema, pier e teleférico que dava acesso à praia, olha só. Serve de ilustração das relações entre Jacques Wagner e Léo Pinheiro as tratativas para tentar eleger Nelson Pellegrino, do PT da Bahia, prefeito de Salvador em 2012. Nas mensagens de celular, o governador é JW, nosso JW ou compositor, numa alusão ao compositor alemão Richard Wagner. Nelson Pellegrino é NP ou Andarilho. Manuel Ribeiro Filho, executivo da OAS, depois nomeado secretário estadual de Desenvolvimento Urbano, MR. E Mário Kertész, do PMDB da Bahia, candidato derrotado no primeiro turno das eleições, o MK. Tudo indica que a jogada era suborná-lo para que apoiasse Nelson Pellegrino no segundo turno. O petista acabou perdendo para ACM Neto, do DEM, da Bahia. O comentário de Léo Pinheiro sobre o andamento, das negociações com alguém a quem se atribuiu a posição de fundador da OAS em 17 de outubro de 2012, abre aspas. O compositor me ligou ontem, disse-lhe que estava fora e que MR iria procurá-lo XMK saldo. Se resolveríamos parte com nosso apoio ao andarilho ou qual seria a solução. Na mesma conversa, Léo Pinheiro acrescentou: o valor é muito alto, 3.600 Street Brown. No dia seguinte, Manuel Ribeiro Filho voltou ao assunto, aparentemente após se encontrar com Jacques Wagner, no diálogo com executivos da OAS, e a resposta de Léo Pinheiro: estive com o figura. Ele falará com o MK para deixar para depois do evento. Diz que o valor não é real e não pediria para o Léo se soubesse o tamanho. Vai baixar. Ok, Salvador, acho que devemos dar mais um. A pedido foi mais 5, me fingi de surdo, depois 2 e acabamos no 1,5. Meio agora, deixando mais um para o final. Ainda na disputa eleitoral para a Prefeitura de Salvador em 2012, comentário de Léo Pinheiro sobre Guedel Vieira Lima, do PMDB da Bahia, na época vice-presidente da Caixa Econômica Federal, chamado de G ou Gordinho. Se você chamá-lo para um uísque, resolve. Técnicos do Tribunal de Contas da União consideraram irregulares obras viárias da OAS em Salvador. Focaram um dos contratos supostamente superfaturado. Léo Pinheiro pediu a Jacques Wagner para atuar junto ao Ministério do Transporte e liberar um valor adicional de 41,7 milhões de reais pelos serviços. O TCU apontou custos inflados de ao menos 9,4 milhões. Exemplificou com a compra de vigas metálicas para as obras. A OAS cobrou R$ 7,13 o quilo, mas o valor correto seria R$ 3,62. Só neste item o sobrepreço acarretaria uma diferença a mais de 3,9 milhões de reais.
Jacques Wagner mantinha boa relação com Ricardo Pessoa, dono da UTC. O empreiteiro o presenteou em março de 2014, em seu aniversário, com 3 garrafas de vinho Vega Sicília, único Gran Reserva 2003. Valor do mimo ao governador da Bahia com impostos, R$ 6.797,84. A assessoria de Wagner informou que ele não se recordava de receber as garrafas de vinho. Em janeiro de 2013, Léo Pinheiro solicitou informações ao funcionário da OAS sobre a viagem que o ex-presidente Lula, o Brahma, faria ao Chile. No Chile, hoje estamos construindo, além do hospital, alguma outra obra? O Brahma está procurando saber. Em outra troca de mensagens com funcionários sobre a mesma viagem, Léo Pinheiro recebeu o seguinte texto no aparelho celular. A aura fica colada no aeroporto e nos foi dada com a ajuda do Brahma. A ascendência de Léo Pinheiro sobre próceres da República causou espécie. Ministro do Turismo Henrique Eduardo Alves, do PMDB do Rio Grande do Norte, prontificou-se a ajudar o empreiteiro com as obras da Arena das Dunas em Natal, um dos estádios da Copa do Mundo de 2014. Carlos Gabas, do PT de São Paulo, ex-ministro da Previdência Social, parecia empregado do dono da OAS. Em uma das mensagens interceptadas, Léo Pinheiro determinou a ele solicitar a aprovação de um aditivo junto à Caixa Econômica Federal e desbloquear e pagar R$ 60 milhões de convênio. Carlos Gabas respondeu: ok, cuido daqui. Uma transação milionária de compra e venda de títulos com participação de fundos de pensão e do FI-FGTS da Caixa Econômica Federal envolveu o deputado Eduardo Cunha do PMDB do Rio de Janeiro. Eduardo Cunha. Nas mensagens de celular para a Procuradoria-Geral da República, Eduardo Cunha era o USC e milhões de reais. Léo Pinheiro recorreu a seu diretor financeiro, Alexandre Tourinho, em março de 2013. Oi, Alexandre, nós já recebemos aquela debenture 250 O nosso USC está me cobrando. Abraços, Léo. O STF autorizou a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Eduardo Cunha e de sua mulher, Cláudia Cruz, e da filha Daniele Dittes da Cunha. A decisão do ministro Teori Zavascki atendeu a pedido da Procuradoria-Geral da República. 13 empresas ligadas à família Cunha também seriam investigadas. C3 Produções, Jesus.com e Rádio Satélite. Do enigmático João Vacari Neto, então tesoureiro do PT, num diálogo travado com Léo Pinheiro. A troca de mensagens em junho de 2014 referiu-se provavelmente ao deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, um ex-ministro de Lula. Começou com João Vacari Neto assim: ouça a música do cantor Orlando Silva. Ligo para ele. Conserte as 2 faixas arranhadas, caso tenha solução. O PCdoB recebeu doação de R$ 600 mil da OAS em agosto de 2014. Olho nas calças folgadas. O juiz da 27ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, Flávio Itabaiana, condenou o ex-diretor internacional da Petrobras, Jorge Luiz Zelada, em 12 de janeiro, de 2016. Ao lado do operador João Augusto Rezende Henriques, ex-funcionário da petroleira, Zelada recebeu sentença de 4 anos de prisão por fraude em licitação. Os dois, mais 7 pessoas, teriam de pagar multa equivalente a 16,5 milhões de dólares por direcionar ao Odebrecht processo licitatório sobre um plano de ação de certificação em 2010. Causou alvoroço a delação premiada de Carlos Alexandre de Souza Rocha, o Ceará, entregador de dinheiro a serviço do doleiro Roberto Youssef. Ele afirmou que levou R$ 300 mil em 2003 ao senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais. Mula de Youssef explicou ter levado dinheiro a Antônio Carlos D'Agosto Miranda, diretor da UTC Engenharia no Rio. Segundo o depoimento, Miranda estava ansioso, não aguentava mais tanta cobrança e informou que o beneficiário da propina era Aécio Neves. Ceará indagou: e o Aécio Neves não é da oposição? Aqui a gente dá dinheiro para todo mundo. Situação, oposição, pessoal de cima do muro, pessoal do meio de campo. Ceará contou que ouviu Alberto Youssef falar o nome do senador Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, várias vezes. Numa delas, o doleiro disse que repassaria R$ 2 milhões ao político para evitar a instalação de uma CPI da Petrobras. Em outra ocasião, Youssef cuidou de uma operação de entrega de R$ 1 milhão ao senador em Maceió. Ceará teve de buscar o dinheiro no Recife e transportá-lo à capital alagoana. Recebeu-o em 2 parcelas no saguão de um hotel e fez 2 viagens para repassá-lo a um emissário postado no lobby do Hotel Meliá. A soma tinha origem na Camargo Correia. O homem de Youssef citou o nome do senador Randolfo Rodrigues, do Rede, do Amapá, que teria sido contemplado com R$ 200 mil. Ceará, todo mundo come bola, justificaria o doleiro ao mencionar o nome do político do Amapá ao entregador. A delação premiada de Carlos Alexandre de Souza Rocha foi homologada pelo STF, mas o Supremo arquivou a investigação envolvendo Randolfo Rodrigues. O senador não era suspeito. Conforme a confissão de Ceará, ele levou R$ 300 mil ao senador Fernando Collor, do PTB de Alagoas, em 2014. Transportou a quantia em pacotes com notas de R$ 100. Citou entregas a Pedro Paulo Leoni Ramos, muito amigo de Collor, e mencionou informação de Youssef, segundo a qual o doleiro levou o dinheiro por 3 vezes a uma empresa de Leoni Ramos em Itapema, em Santa Catarina.
Itapema, Santa Catarina. Para Ceará, o baiano Mário Negromonte, ex-ministro das cidades, era o mais achacador dos políticos. Opinião de Youssef, segundo para ele. Por roubar para si próprio e não repassar propina para o Partido Progressista, Negromonte teria sido defenestrado do cargo em 2012. No período em que foi ministro, tinha um celular específico para conversar com Youssef. Em 2010, Ceará levou R$300 mil a um apartamento em Brasília. Fez 4 viagens para entregar a quantia. Vários deputados, incluindo Negromonte, frequentavam o lugar. Em sua delação, contou que fixava o dinheiro nas pernas com filmes plásticos. Vestia meiões de futebol para garantir que os maços ficassem melhor escondidos e calças folgadas para não dar na vista. O pagamento de R$10 milhões ao então senador Sérgio Guerra, do PSDB de Pernambuco, para abafar a CPI da Petrobras em 2009 também foi relatado por Ceará. Sérgio Guerra presidiu o PSDB de 2007 a 2013. Faleceu em 2014. Por fim, o laboratório Labogin, negociata milionário para fabricar e vender remédios ao Ministério da Saúde em 2013, na gestão do ministro Alexandre Padilha, do PT de São Paulo. Youssef usou o laboratório para remeter dinheiro ao exterior por meio de contratos de câmbio e importações fictícias. Conforme o que ouviu de Youssef, Ceará disse que o Labogin deveria ser fatiado em várias partes, contemplando Youssef, o empresário Leonardo Meirelles, Alexandre Padilha, o deputado André Vargas, do PT do Paraná, e Pedro Paulo Leoni Ramos, operador do senador Fernando Collor. Cabe aqui relato do delator Fernando Baiano, segundo o qual Leoni Ramos frustrou sua tentativa de fazer negócio com a BR Distribuidora ao exigir um pedágio de R$20 milhões. A história: Baiano interessou-se em 2013 pela construção de bases de distribuição de combustíveis em Macaé, no Rio de Janeiro. Tratou do assunto com Nestor Severo, mas Leoni Ramos o procurou em seguida a fim de convencê-lo a desistir da empreitada. Deixou claro que controlava o setor. Baiano ainda voltou a Severo, que insistiu com Leoni Ramos. Não havia justificativa para o grupo do senador Fernando Collor dominar todos os contratos envolvidos. Leoni Ramos concordou, mas fez o pedido dos R$20 milhões. O valor alto inviabilizou a participação do grupo de Baiano. Cargo: arrecador de propina. Ao prestar depoimento em 7 de dezembro de 2015, Nestor Severo relatou suas atribuições à frente da Diretoria Financeira de Serviços da BR Distribuidora. Tinha a incumbência de arrecadar propina aos senadores Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, Delcídio Amaral, do PT do Mato Grosso do Sul, e atender solicitações de Fernando Collor, do PTB de Alagoas, e do deputado Cândido Vacareza, do PT de São Paulo. Severo detalhou uma reunião no hotel Leme Palace, no Rio, em 2010, após a eleição de Dilma Rousseff. Serviu para acomodar a situação. Convocaram o encontro de Delcídio Amaral, Cândido Vacareza e Pedro Paulo Leoni Ramos. Além de Severo, participaram outros 3 diretores da BR: Andurte de Barros Duarte Filho, José Zoniz e Luiz Cláudio Caseira Sanches. Os diretores José Zoniz e Luiz Cláudio Caseira Sanches arrecadariam propina para o esquema de Fernando Collor e Leoni Ramos. E Andurte de Barros Duarte Filho trabalharia pelo grupo de Cândido Vacareza, formado pelo político, mais os colegas deputados Vanderlobê, do PT do Mato Grosso do Sul, José Mentor, do PT de São Paulo, Gilmar Tato, do PT de São Paulo, e André Vargas, do PT do Paraná. Houve uma reunião anterior, em 2009, no Hotel Copacabana Palace, no Rio. Juntaram-se Renan Calheiros, Delcídio Amaral, Leoni Ramos, Severo e José Lima de Andrade Neto, presidente da BR Distribuidora. Na ocasião, Andrade Neto definiu as atividades e os contratos mais propensos a gerar propina: compra de álcool, aluguel de caminhões de transporte de combustíveis e construção de bases de distribuição de combustíveis. Em negociação para firmar acordo de delação premiada, o ex-deputado e ex-presidente do PP, Pedro Corrêa, do Pernambuco, preso em Curitiba, afirmou dispor de informações sobre o envolvimento do Petrolão dos ministros Jacques Wagner, do PT da Bahia, da Casa Civil, e Aldo Rebelo, do PCdoB de São Paulo. Da Defesa. Citou ainda a participação em irregularidades do senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, e disse que o ex-presidente Lula sabia que deputados do PP pleiteavam indicar cargos de diretor na Petrobras com o objetivo de arrecadar dinheiro. Relatório da Receita Federal jogou mais lenha na fogueira que assava o deputado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro. De acordo com o levantamento, Cunha, a mulher Cláudia Cruz e a filha Daniele Dietz da Cunha amealharam R$1,8 milhão em 2011 e 2014. Entre 2011 e 2014, um aumento patrimonial a descoberto. Havia, portanto, crescimento incompatível com a renda. O caso de Daniele Dietz da Cunha chamou a atenção. Ela possuía R$208 mil em 2010. Em 2014,
1,5 milhão de reais, contando com uma transferência de 800 mil reais que recebeu do pai em 2013. Ela declarou bens de 183 mil reais em 2011, 537 mil reais em 2012 e 1,2 milhão de reais em 2013. Em 2014, tinha 2 automóveis no valor de 100 mil reais e um apartamento de 1,2 milhão de reais. Um documento apreendido pela Polícia Federal no gabinete do senador Delcídio Amaral, do PT do Mato Grosso do Sul, registrava informações de Nestor Severo sobre a compra da empresa petrolífera argentina Pérez Companc pela Petrobras. A transação teria envolvido o pagamento de 100 milhões de dólares em propina durante o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, de 95 a 98 e de 99 a 2002. Severo citou Oscar Vicente, um suposto operador do ex-presidente argentino Carlos Menem, que dirigiu a Petrobras na Argentina. Presidida por Francisco Gross, a Petrobras pagou 1 bilhão de dólares pela Pérez Companc em 2002. Segundo o documento apreendido, cada diretor da empresa argentina recebeu 1 milhão de dólares como prêmio pelo negócio. Oscar Vicente teria embolsado 6 milhões de dólares. A fusão entre a Pérez Companc e a Petrobras Argentina criou uma nova empresa, a PESA, Petrobras Engenharia. Bom, é isso daí, pessoal. Próximo vídeo, então, eu vou dar início à leitura do capítulo 47 do livro, chamado A Pessoa Mais Honesta do Brasil. A conversa choramingas do ex-presidente com seus blogueiros, Chapa Branca e a Irmandade dos Solares. Então, página 465 do livro, tá? E eu vou tentar ler até a página 496, no capítulo 50, chamado Turbilhão de Delações. Ex-líder do governo, Delcídio Amaral, era um acervo de informações. O livro ele tem 558 páginas, tá? Então, isso quer dizer que mais 3 leituras, mais ou menos, eu termino aí esse grande livro do Ivo Patar. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que me acompanharam até aqui. Quem não é inscrito, se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe para o máximo de pessoas possível. Comentem o que vocês acharam, deem-me sugestões de outras leituras, de outros livros. É isso aí, muito obrigado a todos vocês. Até a próxima. Falou!